e dentro do avião, eu cochilando um pouquinho, uma presença espiritual à minha esquerda, eu estava no corredor, no banco do corredor, à minha esquerda uma presença, eu vi uma massa energética luminosa, era um ser superior, e mentalmente ele projetou dentro da minha mente um conteúdo, um conjunto de ideias que ele gostaria que eu abordasse quando retornasse aqui para São Paulo. E é sobre formas mentais, que é um tema que eu já falei aqui para vocês em programas anteriores ao longo dos anos e que eu expliquei animicamente pelo conhecimento que eu tenho. Só que o foco espiritual desse ser que estava ali era na questão da imortalidade da consciência. Então a ideia que veio foi para falar aqui de formas mentais no sentido entre planos, porque uma coisa é falar de formas de pensamento que vão entre pessoas de um lugar aqui nesse mesmo plano. Outra coisa são formas de pensamento nossas que atravessam os diversos subplanos astrais e chegam na pessoa que a gente está pensando. Então eu vou já pegar esse tema e tentar desenvolver do meu jeito, é claro. A intuição, a ideia original veio dessa presença anônima dentro do avião. Eu vou seguir essa orientação e vou explicar para vocês. Está aqui também hoje, assistindo o programa ao vivo, o meu amigo Otto, botafoguense também, que veio do Rio aqui para um curso, uma palestra, já esteve aqui no programa, né? Está aqui junto, e também está a nossa amiga, seu nome, esqueci. Vanessa, é isso. A Vanessa de Belém do Pará, que vem de vez em quando fazer os cursos aqui em São Paulo, também está aqui, ela veio hoje junto, né? E vamos lá então. Otto, a vibração pro... Hoje joga Palmeiras e Grêmio lá no Sul. Sim. E amanhã Corinthians e Botafogo aqui. Grêmio. 2 jogos importantíssimos para a gente ver essa tabela, como fica. Grêmio. Siga o líder, né? Vamos lá. Pessoal, sobre formas mentais, antes que eu comece, como uma introdução, o livro mais sério sobre esse tema é um do Charles Webster Leadbeater, junto com a Annie Wood Besant, da Sociedade Teosófica, por volta dos primeiros anos do século XX. Eles publicaram um livro chamado Formas Pensamento, que foi publicado aqui durante décadas pela editora Pensamento e me parece que hoje está sendo reeditado pela editora do Conhecimento ou pela editora da Sociedade Teosófica de Brasília, eu não tenho certeza. A edição que eu tenho é a antiga, da editora Pensamento, com várias imagens coloridas. Ali, o Leadbeater, que era um clarividente muito respeitado, junto com a Annie Besant, observaram formas mentais, contrataram um desenhista para desenhar e colorir, e aí se tornaria a obra de referência sobre esse tempo, que todo mundo que estuda esse tema usa como referência. Entretanto, não é a única obra. Na área espírita, nós temos um livro publicado aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, do grande pesquisador italiano Ernesto Bosano, tá? Que é um livro que fala de idioplastia, que era justamente o nome usado no espiritismo do século XIX. Ideoplastia é uma mistura da palavra ideia com a palavra plasticidade, significando determinada ideia ou pensamento gera uma forma dotada de alta plasticidade, que toma a forma daquilo que a pessoa estava pensando. Então, uma forma ideoplástica, dentro da área espírita, vem da expressão ideoplastia. Na teosofia, forma pensamento, que é o mais conhecido assim em aberto. Já no ocultismo, alguém falaria de forma mental. Na área da parapsicologia, formações psíquicas. O que se sabe, e isso é recorrente independentemente da abordagem de qual área seja, é que o ser humano, quando pensa algo, ele emana formas mentais em torno da aura da sua cabeça, formas mentais essas ejetadas do seu corpo mental. Quando essas formas mentais têm um teor mais elevado, né, elas tendem a vibrar no plano mental, mas quando as formas refletem uma ideia com um componente emocional imediatamente acoplado a elas, se tornam formas mentais complexas. Existe a ideia no corpo mental, imediatamente é revestida de energia do corpo astral, que é o campo emocional, tornando aquela forma mental um pouco mais densa, que já não gravitaria num plano mental, e sim no plano astral ou na atmosfera do duplo etérico do plano físico. Então, essas formas de pensamento nos afetam
continuamente, já que nós temos 8 bilhões e meio de pessoas na Terra encarnadas no momento, calculem a quantidade de formas mentais ejetadas todo dia. Vivemos num mar de formas mentais. E pegando a média da humanidade, né, colocando nós todos dentro do conjunto da humanidade, nós fazemos parte também, a média da humanidade não é grande coisa, né, gente? Incluindo a nossa própria média individual, porque nós temos muitos pensamentos estranhos, muitas emoções complicadas e temos altos e baixos, temos pensamentos lindos, fantásticos e pensamentos destrutivos muito estranhos. E todos nós temos isso dentro de nós mesmos. E é claro que aquele pensamento ruim que pintou na sua mente automaticamente, você não gosta, mas ele está lá. Então, o que se faz? Tentar um pensamento com uma vibração oposta para dissolver aquele pensamento com carga diferente. Então, o cultivo do pensamento positivo para tentar combater por dentro essa espécie de autossabotagem mental que a nossa mente faz, gerando pensamentos conflituosos ou estranhos. É claro que esse é um tema que é melhor explicado se eu tiver imagens, um quadro e puder mostrar isso. Aqui pela rádio, só por áudio, ou vocês que estão me assistindo no YouTube da rádio, é um pouco mais complexo de explicar, por isso, didaticamente, eu estou tentando demonstrar isso. Pois bem, dentro do que aquele espírito me passou de ideia, é um alerta para todo mundo. Veja, todo mundo fala em diversos estudos conscienciais do poder do pensamento. Virou moda, muitos treinadores, coach falando do poder da mente, o poder da fé. Todo mundo fala nisso, né? Então alguém fala, firma o pensamento. E isso é recorrente. É claro que é positivo quando a pessoa está imbuída realmente daquilo. Porque às vezes as pessoas fazem afirmações ou tentam emanar pensamentos de tal modo que seja uma sugestão potente que ela está dando para ela mesma, uma autossugestão. Só que tem um detalhe, muita gente repete algo ou cria uma forma de pensar positivamente e nem ela mesma acredita naquilo internamente. É só um condicionamento mental, não resolve nada. Na internet está cheio de gente falando a afirmação, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, e nem ela mesma acredita. Então, inconscientemente, não vai funcionar. Então, alguém chega e fala assim, eu sou luz, mas ela sabe que tem pensamento estranho dentro. Então, uma parte dela fala assim, não é tanto assim, não. Então, não adianta ficar repetindo, eu sou luz, se essa luz não dissolve a treva de dentro. Então, se essa luz fosse projetada com a pessoa consciente e compreendendo isso, ela dissolveria a parte interna. Mas o problema é que aquilo está na mente, não está no coração. Fica um condicionamento psíquico na mente que não vira ação constante internamente. Um monte de gente faz afirmações, por exemplo, um pessoal gosta da chama violeta, que é muito legal, e a pessoa ali concentrada na chama violeta e a aura dela está escura. Como? Se ela estava pensando na chama violeta. Ela não transmutou nada, que nem ela acredita naquilo. Isso é diferente de alguém que trabalha com a chama violeta e está imbuído disso, do alto poder de transformação, concentra naquilo e muda tudo. Aí sim, o problema é o condicionamento. A mesma coisa eu posso colocar dentro do hinduísmo alguém chamando a força de Shiva, ou um mantra Om Namah Shivaya, de alto poder de transformação. Shiva, o senhor de toda transformação, de toda transmutação, na cosmogonia hindu. Então, não adianta eu ficar Om Namah Shivaya na minha mente, meu coração não está naquela vibe e eu não estou transformando nada. Então, você vê alguém fazendo Om Namah Shivaya e a aura dela continua escura. Por que o Om Namah Shivaya não mudou ela por dentro? Porque nem ela aceita aquilo. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, espiritualista de muitos anos, se viu numa saída do corpo e apareceu um espírito assediador, obsessor na frente dele, perturbador aquela entidade. E ele lembrou do mantra Om, da tradição hindu, o Om, a vibração de Brahman, do todo em todas as coisas. E ele começou a concentrar no chakra da testa, no caso para chakra frontal, já que ele estava fora. Om, Om. O espírito, além de não recuar, ainda repetiu o Om para ele, de sacanagem, ressoando de volta. E aquilo não estava funcionando. E o espírito falava assim, pode fazer quantos Oms você quiser que não vai funcionar. Quer dizer, o cara estava sugestionando ele e ele aceitou essa vibração. Então ele lembrou que quando ele era criança e se sentia vulnerável,
ele fazia um Pai Nosso e se sentia reconfortado. Ele começou a fazer um Pai Nosso, o espírito foi embora, não ficou. Depois ele me perguntou, Wagner, por que eu fiz o ON? Não funcionou, e eu fiz o Pai Nosso e funcionou. Eu falei, muito simples, o Pai Nosso na tua mente inconsciente, desde criança, está sempre referente a uma vibração positiva no seu coração. Na hora que você fez, mudou tudo. O ON era só um condicionamento yoga que você aprendeu por estudo, só na tua mente, não tinha vibração no coração. Então, faz o Pai Nosso, cara, que funciona melhor para você. Se fosse o hindu, seria o contrário. Se ele fizesse o Pai Nosso, não funcionaria para ele, mas o ON funcionaria. Agora, e alguém que é universalista? Pode fazer qualquer coisa. Pai Nosso, ON, Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, o que quiser, Ave Maria, desde que aquilo seja de coração. Como diria Jesus, em espírito e verdade, sem dúvida, de forma consciente. Então, voltando à questão das formas mentais. Todo mundo fala do poder do pensamento, que a gente pode influenciar uns aos outros, e tem um livro também da editora Pensamento que se chama Telepsiquia, a influência à distância, de um autor francês chamado Paul Clément Thiago. A editora Pensamento lançou esse livro durante anos, desde a época em que a editora estava associada ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. É uma obra clássica, só acha hoje em sebo. E aí, onde que eu quero chegar, que veio aquela intuição dentro do avião? Todos nós temos entes queridos que já partiram desse plano para o lado de lá. E cada vez mais isso vai acontecer, porque tudo que está encarnado um dia desencarna. Pode ser o Otto que está aqui, a Vanessa, o Tomás, eu, você que está me assistindo, ouvindo. Eventualmente nós vamos partir. E as pessoas que estão em volta da gente também. Isso não é para ter medo, isso é a natureza, não tem nada a ver com frieza ou cetético. Simplesmente é assim. E é bom a gente estudar essas coisas para se preparar, para quando rolar essa perda, se administrar melhor. Não por frieza, mas sim por caráter, consciência, espiritualidade consciente, que entende o processo e, em vez de cair na lamentação e no drama, opera a transformação da consciência por amor. E esse amor irradia para aquele que passou, porque alguém desequilibrado não tem como vibrar algo melhor. Então você perdeu alguém, em vez de vibrar algo legal para essa pessoa passar saudável para o lado de lá, você só vibra tristeza. Isso não vai adiantar. Então, se o poder do pensamento é tão forte quanto todo mundo diz, o que acontece? O Otto que está aqui perde um ente querido dele, ele está no período dele de luto, está triste e tal, e aí ele começa a pensar no ente querido dele que partiu e de forma lamentosa. Puxa, Deus não podia ter levado essa pessoa. Será que eu estou sendo punido cosmicamente, perdendo a pessoa que eu amo? Que dor, que saudade. Até aí tudo humano, normal. Mas aí eu pergunto, neste momento que o Otto está num drama danado e não está processando essa perda direito, nem trabalhando-a, ele está emanando que tipo de forma-pensamento, gente? Formas-pensamento lamentosas, doentias e densas. E isso vai gravitar em volta dele. Quando você cria formas mentais pelo que você está pensando, referentes a você, essas formas mentais gravitam em volta da tua aura. Mas quando você pensa fortemente em alguém, essas formas mentais vão na direção daquela pessoa. E quando você pensa num ambiente ou algo associado, as formas mentais vão na direção daquele ambiente. Como o Otto está pensando em alguém que passou e o Otto tem pensamento firme, as formas mentais de perda vão na direção do desencarnado em algum subplano do plano extrafísico. E se essas formas mentais chegarem na pessoa e a pessoa não estiver legal, isso desequilibra a pessoa do lado de lá. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo e assistindo já ouviram falar de que o sofrimento da pessoa encarnada pode afetar a pessoa desencarnada. E o sofrimento dela lá também pode te afetar. Mas qual é o mecanismo? Por energias psíquicas e formas mentais, formações psíquicas. O que os mentores fazem do lado de lá e que eu vi muitas vezes? Cria um campo energético em volta da pessoa para que as formas mentais de perda do encarnado não cheguem lá, Otto, para proteger a essência, a estrutura do corpo espiritual de alguém que está se readaptando ou dormindo do lado de lá, dentro de campos energéticos protetores, para que as formas mentais de dor e perda não cheguem até lá e, no caso dele lá, também não chegue também para cá, até que passe o tempo, a pessoa desperta e fala, estou desencarnado, e daí? Só perdi o corpo, continuo vivo, e você ao mesmo tempo readaptando, falou, eu estudo a parte espiritual, a pessoa está viva do lado de lá, deixa eu seguir a vida. E isso é o correto, não tem nada a ver com frieza. O que eu estou querendo dizer,
formas, pensamento de lamentação e dor não causam nada de construtivo, nem para quem as emite, nem para quem as recebe. Era isso que esse espírito queria que eu falasse aqui e que ele jogou a intuição para mim dentro do avião. Vocês têm a mente muito forte, mais do que imaginam. E quando vocês pensam firmemente em algo, vocês liberam energias recorrentes em relação à vibração daquilo. Se isto vai na direção de alguém do lado de lá, pode perturbar a pessoa, a não ser que a pessoa esteja num subplano extrafísico mais elevado, e aí formas mentais pesadas nem chegam. Mas aí o que acontece, Otto? Ô, Vanessa, que estão aqui comigo, essas formas mentais podem gravitar no astral inferior. Elas não chegaram até a pessoa. E gravitando no astral inferior, espíritos obsessores usam essas formas mentais e arremete de volta para o emissor num assédio. Você vê, a pessoa perdeu alguém, está dolorida e ainda sofre um ataque. Essas coisas têm que ser passadas, não são faladas em aberto, as pessoas não têm coragem de falar, e todas as vezes que eu falo sobre imortalidade da consciência, que a pessoa que estuda a parte espiritual tomar mais consciência, tem gente que manda mensagem criticando, dizendo que tem que passar luto. Eu entendo uma pessoa que não estuda nada disso passar o luto. Mas, por exemplo, o Otto e a Vanessa que estão aqui, estudam a parte espiritual há anos, o Otto é médium. Imagina eu encontrar o Otto médium passando luto. Se ele sabe que a pessoa está viva, ele é médium. Então, nesse sentido, é aí que eu sempre toco. Estudantes espirituais precisam trabalhar melhor a questão da perda, que no final não é perda coisa nenhuma, porque no universo nada morre, tudo se transforma e nós estamos aqui na Terra submetidos a várias leis maiores do que a gente. A gente vai ter que entender isso, senão o resultado é dor, e dor faz liberar formas mentais muito pesadas. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.